Queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro, na carta, segunda carta, Coríntios, capítulo 12. Vamos ler só 3 versículos. 4 versículos. Nós vamos ler capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 7. Versículo 7 até o versículo 10. Amém? Amém, igreja? Aí. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Glória a Deus. Tem um contexto muito interessante nesse texto, porque nós sabemos que as cartas, elas tinham uma linguagem e uma intencionalidade diferente de alguns outros livros na Bíblia, até porque a carta ela é direcionada a uma pessoa ou a um público com um propósito muito específico. E nós temos aqui a carta que foi enviada aos corintianos, Miller. Essa carta aqui que foi enviada aos corintianos, ela é uma carta que, a segunda especificamente, que faz alguns alertas. Entre os alertas, Paulo está conversando com o povo deste lugar sobre a influência que eles estavam recebendo e a presença, a visita de algumas pessoas que se denominavam apóstolos, né? Então, e em meio a esses comportamentos que esses supostos apóstolos tinham, eles acreditavam que tinham tido experiências também. A gente vai ver isso no capítulo 10, a gente vai ver isso no capítulo 11. Geralmente o apóstolo Paulo, ele mesmo está falando como se ele estivesse respondendo a afirmações e questionamentos que faziam sobre ele. Porque questionavam a autoridade espiritual de Paulo por conta de uma aparência de Paulo, porque Paulo tinha algumas debilidades físicas, tinha algumas fraquezas, ele já não tinha uma visão tão interessante, ele às vezes era ríspido, às vezes não, a gente vai ver isso constantemente no jeito, no perfil de Paulo, uma rispidez na sua linguagem, na sua forma de se expressar. E a gente vai percebendo que as características humanas de Paulo eram usadas contra Paulo. A gente vai ver isso, na verdade, acontecer a vida inteira, né? Não só na narrativa bíblica, mas a gente percebe isso até no nosso tempo. Quando alguém quer diminuir o outro, quando alguém quer desfazer do outro, dá a evidência de que o outro é gente. Isso não era para ser demérito nenhum. E é por isso que não é à toa que Paulo dá essa ênfase. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Porque ele compreende que as suas fraquezas refletem a sua humanidade. Refletem a sua condição de gente. E mesmo tão fraco, tão frágil, tão pequeno, o Senhor usa Paulo e usa qualquer um aqui nessa noite para a honra e para a glória no nome dele. Independente do nosso tamanho, independente da nossa força, da nossa importância, status social, aparência física, o Senhor pode e vai usar aquele que ele quiser. Então nós temos aqui nesse texto essa referência. Paulo estava fazendo algumas afirmações para se posicionar diante disso. Então essas pessoas acreditavam que tinham tido experiências místicas, que tinham tido experiências espirituais
tão diferentes e poderosas que os marcavam dentro de um lugar de autoridade espiritual e tentavam diminuir Paulo como se ele não tivesse tido a profundidade dessas experiências. Esse é o contexto dessa carta. A gente vai ter no início do capítulo 12, que eu não li aqui, mas ele vai fazer referência a uma visão que ele teve e que ele até afirma que essa visão que ele teve o leva ao paraíso, a alguns lugares celestiais. Ele começa no versículo 1 dizendo: se é necessário que eu me glorie, ainda que isso não seja interessante, que isso não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Então, o contexto desse espinho na carne está diretamente ligado a Paulo dizendo, eu tive experiências espirituais e experiências profundas com o meu Deus, com os lugares da sua habitação, que foram experiências incríveis e que eu sei que as pessoas não tiveram a mesma experiência que eu tive. Mas para que eu não me ache tão especial, por conta disso, me foi posto um espinho na carne. Me foi posto algo que pudesse me trazer a lembrança do quão pequeno eu sou. Para que ele não viciasse em sua linguagem, na sua forma de falar com as pessoas, se achando muito especial. A profundidade que Paulo traz isso é um alerta para os tempos de hoje. Deveríamos, pensar muito sobre isso. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, a gente entra num nível de entrega com o Senhor, às vezes a gente está fazendo parte de algum grupo, a gente começa a ter um compromisso como servo, algum serviço dentro da igreja, e às vezes se a gente não vigiar, a gente começa a se sentir mais especial do que de fato nós somos. A gente começa a se sentir muito importante, porque eu oro muito, sou da oração, às vezes eu venho e ninguém vem. Então, se eu faço parte de um grupo que tem 100, 120 pessoas aqui, e eu me submeto a uma coisa que ninguém se submete a fazer, eu começo de alguma maneira a me sentir um pouco especial. Isso é natural, isso acontece em todo lugar. Porque ninguém quer fazer parte do louvor, então um pequeno grupo de 3, 4 pessoas estão fazendo parte, são especiais. Mas não é verdade. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Do quanto na nossa relação com Deus, o Senhor nos usa, o Senhor nos toma para Ele, o Senhor nos coloca como canais de bênção na vida das pessoas, mas é tudo sobre Ele, porque a única coisa que nos resta é as nossas fraquezas. E Paulo vai dar sempre evidência disso. Paulo era um dos apóstolos na Bíblia que vai sempre dar evidência do quão o homem é pequeno. Eu contei aqui numa outra oportunidade que o contexto em que Israel estava no Antigo Testamento, quando procurava por um rei, porque queria ser todo mundo, Sempre gosto de repetir, quando a gente é criança, a gente fala, mas todo mundo tem. Mamãe diz, mas você não é todo mundo. Israel achava que era igual a todo mundo, porque todo mundo tem um rei. Todo mundo tem, e os reis eram estereotipados, ou seja, não é qualquer pessoa que ia ser rei. Os reis eram marcados por uma figura física de imponência, alto, grande, forte, intelectual, eles eram inteligentes, eles eram bem formados, bem instruídos. Isso sempre acontecia. Então foi dado um a Israel, que foi Saul. A Bíblia vai dizer que Saul, o seu exército tinha a altura dos seus ombros. Então Saul era, uma devida proporção, para a gente usar aqui de uma maneira ilustrativa mais simples, um gigante. Ele era um homem muito alto, se destacava pela sua altura. Seu exército, ou seja, os seus guerreiros, os mais fortes dos seus homens, não chegavam à altura de seus ombros. E nós sabemos do desdobramento dessa história, não sabemos? Para onde Saul foi quando surgiu um gigante chamado Golias? Para as montanhas. O rei humano que o povo queria, que o povo pediu, foi se esconder. E esse texto dialoga com esse de hoje. Porque Deus não usou Davi em um contexto de olha como nós podemos muito, olha como nós somos grandiosos, podemos derrubar e vencer os gigantes. Não. Esse texto está exatamente dizendo o contrário. Olha como você não é nada. Olha como você é pequeno. Olha como você é pobre. Olha como você é vazio. Olha como sua força humana de nada serve. Porque o maior dos homens, aquele rei lindo, poderoso, alto,
tudo que vocês queriam. Ele fugiu para as montanhas. E eu peguei o mais pobre dos homens, o menor, aquele ao qual a armadura, ele nem conseguiu sustentar em si mesmo. Porque a armadura que Davi usava era a armadura dos homens, ao qual o seu corpo de homem não suportava. Mas Davi carregava com ele algo muito mais forte do que a armadura dos homens. Carregava com ele uma autoridade do próprio Deus que estava sobre ele. E ele venceu o gigante não porque ele era especial, mas porque ele sabia que ele nada era. E em sua autoridade, a qual ele recebe do Senhor, ele derruba o gigante. Porque o homem faliu, ruiu. A humanidade não avançou, não prosperou em si mesmo. Mas esse texto tem uma beleza, porque revela que é nas fraquezas que a glória de Deus se revela em nós. É nesse momento que a gente percebe, eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada sem Ti. Eu sou como o pó dos Seus pés, eu não sou nada. Sou pequeno. Toma a minha existência, toma a minha vida, toma a minha consciência, toma o meu caráter, toma o meu pensar, toma o meu coração, toma o meu fazer. Porque sem Ti eu nada posso fazer. Eu nada sou. Eu preciso, Senhor Deus, ir para além. Mas para ir para este lugar só irei contigo. Em mim mesmo não poderei ir para lugar algum. É assim que deve ser a nossa oração. Então, Paulo vai começar a dar evidência da mesma coisa que aconteceu ali com Davi. Da falência do homem. O homem é pequeno. E é nessa coisa diminuta que Deus manifesta a sua glória. O texto de 2 Coríntios, capítulo 12, vai usar o termo espinho. Espinho não é apenas o espinho que nós conhecemos. Na nossa região, falou espinho, a gente está falando da cabeça de boi. Não é? A gente pensa logo isso, a cabeça de boi, né? Aquele espinhozinho seco. Eu não sei nem de que planta vem aquilo até hoje. Só sei que a gente pisa e o negócio não é bom. Aqui tem um chifrinho, né? Tem um negocinho. O pessoal está falando o nome de alguma coisa aí, de uma planta. Aí eu tenho um negocinho, você pisa, né? E machuca o pé e tal. A gente pensa espinho sempre essa coisinha pequena. Mas o termo espinho, que é utilizado aqui, vem de uma palavra grega que eu não conheço, não lembro agora, mas ela é uma palavra que faz referência a outras coisas que têm a ver com objetos pontiagudos. Né? Tanto o espinho que a gente usa, como vários outros, inclusive como uma lança. Uma lança mesmo, de madeira, que usada para perfurar corpos mesmo em batalhas. Então, alguns acreditam que a referência de Paulo está muito mais relacionada a isso, que há algo fincado dentro dele, que quando ele fizer qualquer movimento muito brusco, ele terá a lembrança de que há algo travado em sua carne. Por isso que ele vai falar e usar a expressão espinho na carne. Mas aí fica a pergunta. Qual era esse espinho na carne que Paulo estava falando? Eu vou adiantar a resposta, gente. Não sei. Essa é a resposta melhor que eu poderia trazer para vocês. Mas existem muitas pessoas, acho que é uma coisa legal para a gente tentar responder hoje, porque existem muitas pessoas que tentam responder isso através da teologia, através da história, de expressões da época. Vou passar rapidamente sobre isso para a gente avançar na palavra. Muitos, inclusive muitos dos pais da igreja, acreditavam que Paulo estava falando de seus inimigos. Não era especificamente de uma doença, como algumas pessoas pensam, vou chegar lá, ou de alguma coisa na sua própria carne, mas de algo externo. Porque existiam algumas pessoas, alguns nomes são até expostos na palavra, que o perseguiam o tempo inteiro. Que o perseguiam toda hora, todo momento. Então, inclusive o termo espinho, ele aparece na Bíblia para falar de inimigos, em outras ocasiões. Eu trouxe uma para vocês, como se não expulsarem, esse é um termo que está no Velho Testamento, mas esse termo ele também aparece no Novo Testamento, espinhos, nesse contexto de inimigo, fazia parte da cultura
judaica usar essa expressão espinho dentro desse contexto. Como a gente também fala aqui, né? Eita, que eu tenho um calo eu tenho uma pedra no sapato, né? A gente usa muito essa expressão também. Se não expulsarem os habitantes da terra, Números capítulo 33, versículo 55. Aqueles que deixarem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em seus lados. Está falando de inimigos que foram negligenciados. Eles se tornaram espinhos na vida do povo de Deus, né? Nós vamos ter também uma outra coisa que outros entendedores, né, da interpretação bíblica entendem que poderia ser os espinhos, que são, muitos acreditam nisso, inclusive, conflitos morais e pessoais que Paulo tinha entre eles, como se Paulo estivesse travando uma luta moral, como por exemplo, um desejo da carne, algum pecado sexual, alguma coisa assim. Muitas pessoas também compreendem a partir disso. Uma outra, que é bem aceita também por muitos, todas essas, pessoal, existem várias teorias. Eu trouxe aquelas que têm base e a Bíblia dá algum respaldo em algum nível, mas que ela não vai provar especificamente. Mas tem todo tipo de teoria, mas não vou trazer todas para não confundir a igreja. Entre elas tem também de que poderia ser uma doença física. Muitos acreditam que o espinho era uma doença física, talvez relacionada à visão de Paulo. Tem uma coisa que eu nem anotei aqui, mas que é interessante a gente falar. Há um grupo de intérpretes da palavra e da língua que acreditam que Paulo tinha epilepsia. E epilepsia era uma doença que, até hoje, né, mal vista pela sociedade e que trazia vergonha. Porque como é que um homem usado por Deus, tão intelectual, acabava tendo convulsões e coisas daquele tipo. Por que tinha essa teoria? Porque a expressão que ele, quando ele diz, Deus enviou, então, colocou para mim um mensageiro de Satanás, um dos termos, numa tradução livre, para epilepsia na época, era mensageiro das profundezas. Era uma expressão que se tinha na época, que a epilepsia era como se fosse um mensageiro das profundezas. Se tinha esse termo na época. Então, alguns acreditam que pode ser que ele estivesse falando também de uma doença e estivesse falando especificamente da epilepsia. A última que eu decidi pontuar para vocês é que o espinho na carne de Paulo era uma depressão ou ansiedade. Você pode estar pensando assim, mas isso é coisa nova. Não é. Depressão e ansiedade são expressões, termos que talvez sejam novos, mas eles estão relacionados a doenças emocionais e mentais que já existiam, já eram relatados, inclusive, só que usavam outros termos, né? Nós temos, alguns estudiosos confirmam, né, acreditam mesmo, que era alguma condição psicológica, como se Paulo se abatesse de uma tristeza repentina que o desmotivasse em alguns momentos, e que esse era um espinho na carne, que era perceptível a quem andava com ele, como se fosse uma espécie de comportamento duplo. Ele está aqui super animado e de repente ele tem uma baixa e ele já não tem o mesmo comportamento, né? E nós temos essas referências, mas eu queria dizer para você, meu querido, que o que foi o espinho na carne de Paulo não importa nesse momento. Eu trouxe para a igreja porque quando eu boto caixinha de pergunta, quando a gente faz as perguntas lá no Se Joga, quando a gente abre alguma coisa assim, sempre tem alguém perguntando o que foi o espinho na carne de Paulo, né? Quem eram os gigantes de Gênesis 6? Tem umas perguntas que o pessoal gosta muito de fazer, que sempre faz. Então eu achei importante trazer para a igreja poder pensar um pouquinho sobre isso. Mas o que é que de fato importa aqui? Dependente da natureza do espinho, o foco de Paulo estava no propósito e na relação divina que está aqui no texto. Paulo estava focado muito pouco nesse próprio espinho na carne. Até porque a gente não vê ele fazendo referência a isso o tempo inteiro. A gente tem esse momento. O foco de Paulo era Jesus Cristo. Paulo tinha consciência das suas dores. Paulo tinha consciência das suas mazelas, consciência dos seus problemas, consciência dos seus medos, consciências das suas fraquezas.
Mas o foco de Paulo não estava em suas próprias fraquezas, pois ele tinha consciência que elas glorificavam a Deus. Porque nas fraquezas de Paulo se manifestava a glória de Deus. Quando você olhava para um homem que era julgado pelos falsos apóstolos como alguém que era incapaz de ser um apóstolo de Cristo, pois era doente, pois enxergava mal, pois tinha algo relacionado à sua aparência que o descreditava para ser um apóstolo. E mesmo assim ele era. E mesmo assim ele foi usado por Deus. E mesmo assim ele impactou gerações e o mundo. E mesmo assim nós estamos lendo sobre este homem hoje. Porque está algo que está para além das fraquezas. E as fraquezas de Paulo davam evidência da glória de Deus. E quando eu olhava para a fraqueza, hoje, eu olho para essa fraqueza e não digo, poxa, como é que é um homem fraco? Nem deveria. Não, pelo contrário. Apesar das fraquezas, a vida daquele homem glorifica a Deus. Apesar das suas fraquezas, apesar dos seus medos, apesar dos seus problemas, Deus continua se movendo em sua vida, meu querido. Você ora há muito tempo por respostas de algumas dificuldades que você vive, por conta de alguma doença, de alguma dor que você carrega, de algum trauma que você tem e você sente que ele não é curado. Mas, Ebenezer, até aqui o Senhor tem te ajudado e Ele está te afirmando na noite de hoje. A resposta das suas orações, das suas indagações sobre essas dores, ela chegou agora. É só a graça que basta. Paulo estava falando exatamente sobre isso. Independente das dores, independente de qual seja este espinho na carne, independente de seja o que está te inflamando, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a graça nos alcançou primeiro. Ele nos amou primeiro. E nós estamos aqui movidos por amor a Cristo, em obediência a Ele, independente das nossas mazelas, porque mazelas maiores Ele sofreu por nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas maldições, o nosso pecado, e Ele levou para a cruz, e lá se fez maldição, por amor ao mundo, sobre um Deus que nem precisava ter feito isso, que não havia e não há motivo de por que Deus fez isso, porque Deus saiu de sua glória, de sua majestade, de seu trono, e se fez algo tão pequeno como homem, tão vulnerável, para que apenas pudesse viver coisas que não vivia na condição de Deus, pudesse viver dor, pudesse viver medo, sentir frio e o pior de tudo, viver a morte. Porque Ele amou o mundo, porque Ele ama o mundo. Essa é a natureza de Deus. Não é algo que a gente vai explicar por quê, Ele apenas é. Deus é assim. E Ele nos alcançou porque essa é a natureza dEle. E nós somos produto e parte do seu propósito desde o início. Deus vai usar diversas coisas inoportunas na nossa vida para nos alertar. Algumas pessoas acreditam que não foi uma doença, porque Deus não colocaria uma doença em alguém. Mas, querido, Deus não precisa colocar uma doença em alguém. As doenças fazem parte da vida humana. Quando as doenças chegam, naturalmente, por conta deste corpo que está vulnerável a doenças, Deus não precisou colocar. Mas a doença estando lá, o nome de Deus pode e será glorificado. É uma dificuldade, é um vício, é um tumor, é um problema que eu estou sentindo por conta dessa doença, mas o nome do Senhor vai ser glorificado quando eu ver que aquela pessoa está vencendo diariamente, quando eu ver que aquela pessoa não se abate por conta daquela doença, quando eu ver que aquela pessoa foi curada por conta daquela doença, quando eu começar a perceber que vidas foram alcançadas por conta daquele problema que acabou alcançando uma família inteira, ou coisas muito simples de alguém que mesmo doente não se entrega à doença,
mas vive plenamente a glória de Deus, com um sorriso no rosto. Deus está sendo glorificado ali. E aí eu queria acompanhar com vocês 6 lições que o Espírito, que o espinho na carne traz para nós. Primeira delas, vira para o irmão ao teu lado e diga assim: não se gabe. Esse é o primeiro ponto que eu trago sobre o espinho na carne. 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, capítulo muito conhecido, no versículo 4 vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O espinho na carne trazia uma dor para Paulo para que ele não se vangloriasse. Para que ele não, vou repetir aquilo que eu falei lá no início, ele não se achasse tão especial. Querido, a grande beleza do cristianismo é justamente o que ele propõe sobre esse esvaziamento do nosso ego, das nossas vaidades. Você vai ver 1 milhão de religiões por aí. Você vai procurar muitas figuras religiosas e vai achar muitos. Se você for só na Índia, você vai ver mais deuses do que gente tem no Brasil. São milhões de divindades. Você vai achar várias na Índia, você vai achar várias na própria Europa, você vai achar várias aqui na nossa cultura indígena, você vai achar várias divindades em diversas expressões religiosas. Mas você só vai encontrar uma única evidência entre as histórias sobre as religiões de um Deus que procurava o seu povo, de um Deus que se diminuía, que não estava apenas procurando a atenção de ser adorado, mas que envia um filho para que ele pudesse viver como homem, porque um Deus que não estava apenas para servir, expor ou fazer algo em prol daqueles que o reconheciam, mas ele veio para os seus e os seus não o receberam. Você só vai achar uma religião que tem um Deus que veio e que afirmou, que também trouxe algo até para aqueles que nem nele crê. Só há um único Deus que amou integralmente o mundo. Você vai procurar, mas só vai achar um. A maior beleza disso é que você vê que existem deuses de todo tipo nas histórias, mas você vai ver na mídia que só um é atacado. Só um é lembrado. Teve uma polêmica, né, recente aí das Olimpíadas essa semana. Você vai ver que só um segmento religioso é lembrado. Tantos que existem. E só um Deus existe. E Satanás sabe qual é. E aí você às vezes fica triste porque estão atacando sua fé. Fique feliz, meu irmão. Feliz. Porque isso dá sinal. Só há um Deus. Satanás tem compreensão total de qual Deus é esse. Às vezes a gente não se sente assim, que o sistema político, uma série de grupos, parece que só conhece um segmento religioso, não conhece nenhum outro. É por causa disso. Só há um. E a escuridão teme a luz. Quando o texto fala se vangloria, é essa atenção que a gente precisa ter. Porque a gente começa a viver uma atmosfera que nos traz muitas convicções, muitas certezas. A gente começa, quando a gente fica íntimo do Senhor, viver experiências profundas de um Deus que é real. E você começa a mergulhar isso num nível e numa profundidade que você, em determinado momento, precisa manter uma atenção muito grande. Às vezes você começa a orar e acha que por causa da sua oração, por causa do seu sacrifício, por causa da sua disciplina com Cristo, é que as coisas estão acontecendo com você ou em tal lugar. Mas eu queria te lembrar de uma coisa: você não merece nada. Nada do que você faz ou fizer vai, de fato, ser o que vai determinar a boa vontade de Deus na sua vida. Porque nós alcançamos, a graça que nos alcançou, o Senhor que nos alcançou, o seu amor que chegou primeiro,
E não tem nada que nós possamos fazer que justifique a ação de Deus em nós. É por isso que é graça. Porque chegou de graça. Favor imerecido. Um favor que nós não merecemos, não merecíamos. E mesmo assim nos chegou. Então, não se vanglorie. A outra palavra do texto é não se orgulhe. Ontem no culto de sábado nós demos muita evidência sobre essa palavra. Cuidado com o orgulho. Que é ela que vai dificultar o seu acesso ao Pai. É isso que vai dificultar até você compreender, por exemplo, a palavra de hoje. Você pode estar aí de braço cruzado, agoniado, discordando de tudo que eu estou falando, porque você não crê que é bem assim. Eu creio que eu oro, eu determino, as coisas passam a acontecer no reino. Então, não carrega esse orgulho no coração. A beleza da nossa fé em Cristo é justamente a gente se perceber pequeno. E Deus se manifesta aí. É a gente vê que não é nada, e Deus se manifesta ali. É neste exato momento em que a gente quebra o orgulho que as coisas começam a acontecer. Segundo ponto, primeiro ponto é não se gabar de experiências espirituais, não é vantajoso para ninguém. O segundo ponto é o propósito da limitação de Paulo, né? O propósito de sua limitação era redentivo. Havia um propósito em promover redenção, mudança. Nós temos um texto em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para isso. Aqui nós entendemos também que Deus tinha um propósito, porque a dor que era gerada em Paulo era uma dor para trazer à memória o propósito, para que Paulo conseguisse sempre se manter reto e firme na sua aliança com Deus. O seu entendimento no plano, que não era um plano de Paulo, era um plano de Deus para Paulo. Paulo tinha muitos planos, Paulo tinha muito estudo e muito entendimento, mas Deus muda a rota de Paulo e Paulo aceita essa mudança de rota e se submete a uma vida nova e transformadora, não só transformada, porque isso seria só sobre ele, mas transformadora, porque a partir daquela transformação que ele viveu, ele foi promover transformação para outros. O Senhor quer promover redenção e promover algo que possibilita ao seu coração arrependimento, para que você não seja apenas transformado, mas transformador. Porque a graça que você carrega, as bênçãos que você traz de Deus para a sua vida, elas não são apenas para você. O Senhor está te chamando para promover bênçãos lá fora. Às vezes a bênção que você espera para a sua casa, para a sua família, e você está esperando que alguém traga, essa bênção vai vir a partir de você. Você quer a visita de um pastor, você quer a chegada de alguma coisa, uma mudança de um emprego, alguma coisa, mas o Senhor já está promovendo mudança para a sua casa. E você precisa ter o discernimento espiritual, enxergar com os olhos espirituais, tomar posse dessa mudança e levar ela até a sua casa, porque Cristo é isso. É Ele que vai propor isso na sua residência. Não para que você se vanglorie, mas para a honra e para a glória do nome dEle. Terceiro ponto, dialoga com o ponto anterior. A dor do espinho tinha a função de protegê-lo de uma dor ainda maior. Queridos, se essa coisa que cada um de nós carrega, eu acredito que com essa dificuldade que a gente tem de entender qual era o espinho na carne específico de Paulo, mas eu acho que quando você faz um exercício mental, e um exercício que não é tão difícil, eu acho que cada um consegue entender qual é o seu próprio espinho na carne. Ontem eu me expus aqui para os jovens, adolescentes da igreja, e eu disse um dos espinhos que eu carrego. É a murmuração. Eu murmuro muito. Mas antes era algo que não me incomodava. Mas Deus quebrou o meu orgulho, me levou a um lugar de consciência. E hoje eu compreendo isso que eu carrego e que eu me submeto ao Senhor para viver mudança.
E o Senhor quer que você faça o mesmo. Pegue as suas mazelas e tire do lugar escuro e leve para a claridade, para que elas sejam tratadas. Não tenha vergonha, você não é menos crente por causa disso. Fomos criados em uma cultura de força e de autoridade que não pode revelar as fraquezas, mas você percebe hoje, na noite de hoje, o quanto isso está na contramão de ser um cristão. O cristão é o oposto, querido, não é aquele que paga de forte, não. O cristão é aquele que expõe as suas dificuldades, expõe as suas fraquezas, onde os seus temores estão à luz. Porque é assim que o médico dos médicos pode tratar, quando ele percebe, quando a doença está exposta, quando o problema está claro. É assim que ele pode tocar em nossas feridas. E tocando, nós cremos que seremos curados e libertos. Então, quando eu tenho essa consciência de quais são as minhas dores, eu tenho entendimento do quanto preciso me manter no propósito. Porque se eu não tenho isso, ou eu, por conta do orgulho, penso que sou perfeito, que eu não tenho nada e eu não consigo pensar em nada, se no seu exercício mental você não consegue pensar em nada, eu só consigo dizer uma coisa, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque há algo sim na sua vida, mas ainda há um orgulho que está maquiando as suas percepções sobre você mesmo. E é aí que entra uma dor maior, a morte espiritual. Quando você procura vínculos espirituais e você não consegue mais. Quando você procura ter uma vida, ou melhorar, ou sentir algo novo em Deus, e não tem mais. Porque você matou a sua relação com Deus. Querido, há tempo. Desenvolva um relacionamento com o Pai. Há tempo para novos relacionamentos, para um vínculo aperfeiçoado. Há tempo. Mas se desarme. Se desarme em casa, se desarme em oração, se desarme quando vir aqui à igreja. Quando chegar aqui no templo, se desarme. Eu falo isso constantemente. Não sabote a ação sobrenatural do Espírito Santo e do poder de Deus. Não chegue aqui preocupado com o horário. Não chegue aqui preocupado com as canções. Preocupado com o lugar que você vai sentar. Que você vai se chatear por conta de um detalhe. Não sabote a ação sobrenatural do Espírito Santo. Preocupado com o formato de como vai ser a palavra. Não fique preocupado, deixa que o mistério te conduza neste lugar. Você confia no Senhor, meu irmão? Exatamente. Quando a gente entra em um lugar de mistério, a gente não escolhe o que vai ouvir. Igreja, culto, vida com Deus, intimidade, devocional, não é Netflix. Não é stream. Eu não chego lá e vou assistir hoje meu dorama. Vou assistir hoje Vou assistir minha série favorita. Opa, só quero assistir até aqui. Vou pausar. Ah, eu não gosto de tal gênero, então eu nem vou assistir. Só vou assistir o que eu gosto, no horário que me convém, que eu posso. E é normal. A gente está falando de um produto, você está pagando para usar quando você pode. E o ideal é que você use quando você pode. Para que você não esteja usando, fazendo essas coisas também na hora do trabalho, né? Na hora do culto. Como eu já vi, né? Tem gente que hoje nem tanto, mas há um tempo atrás eu me lembro de uma pessoa botou um fonezinho adulto, botou um fonezinho, estava no culto assistindo uma série no Netflix. Na hora do culto. Exatamente. Então tudo tem o seu momento. Eu falo isso para Bento. Bento, tudo tem o seu momento. Exatamente. Tudo tem sua hora. Tudo tem seu instante. Tome cuidado com essas coisas. Então, igreja não é isso. Vida com Deus não é isso. Intimidade não é isso. E a gente precisa tomar cuidado. Porque na hora que vem a crise espiritual, na hora que a gente percebe que o negócio não está bom, aí ao invés da gente se tomar em arrependimento, vem o orgulho de novo, trava, a gente começa a culpar Deus e o mundo. É o pastor que chamou a atenção sobre isso, ele também envergonhou. Querida, eu não sei se ninguém aqui faz isso, diante de Deus. Se você está se distraindo com outras coisas na hora do culto e tal, eu não sei. Então não é pessoal, mas se chegou em você, era para você mesmo. É, exatamente, não da minha parte.
mas da parte do Senhor para você. Ainda está vindo de uma maneira branda, porque eu já vejo outros pregadores chegam aí e só falta apontar o nome. Fulano de tal, levante agora. Né? Tem gente que faz assim. Mas é assim, a gente só precisa ter discernimento. Porque a gente sabe, quando a palavra chega para nós, o Senhor está falando com a gente mesmo. Eita, que parece que o culto hoje foi para mim, porque foi. Não só para você, mas foi para você. A palavra foi para você. Aliás, o culto foi para o Senhor, mas a palavra chegou em você de maneira direcionada. Vai chegar mesmo. Vai chegar mesmo. E é bom que chegue. E é bom que doa, especificamente. Eu acredito muito, pessoal. Assim, me perdoe, né? Às vezes a pessoa está criada numa cultura diferente e tal. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela tem que ferir. Ela tem que ferir o nosso ego, tem que ferir nossa vaidade, tem que inflamar os pecados que nós carregamos, tem que machucar mesmo, tem que expor, tem que às vezes nos angustiar se a gente tem um pecadinho de estimação e a gente não quer largar o nosso pecado de estimação. Tem que fazer isso mesmo. Tem que ferir mesmo, deixar a gente agoniado do juízo. Chegar em casa chateado com a palavra, é porque a palavra funcionou. Se você chegou em casa chateado com a palavra, mas a palavra foi firme no texto, falando uma verdade, não está inventando moda nenhuma, e você está chateado porque feriu um comportamento seu, deu certo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então fique feliz. Eita, que o Senhor me pegou hoje. Exatamente, viu? Tem dia que vai ser afago, tem dia que o Senhor vai nos abraçar, mas tem dia que Ele vai dar rasteira mesmo. É desse jeito. Vai cair, vai machucar, mas bendito seja o nome do Senhor. Quarto ponto, Paulo orou a Deus para que removesse o espinho. Paulo orou quantas vezes? Quem lembra no texto? 3 vezes. Orou, Senhor, remove esse espinho. Nada. Senhor, remove esse espinho. Nada. Aí na terceira vez, Senhor, remove esse espinho. Aí Deus responde, não. Não vou remover, não. Isso é para lhe amadurecer. Manter a sua memória viva. As coisas, queridos, as coisas que Deus tem para nós são muito maiores do que as coisas que nós sentimos neste mundo. Deus tem preparado para a sua vida, querido, é muito maior do que aquilo que você pode sentir ou tocar agora. A nossa vida com Deus não é sobre este corpo que você está aí, que você carrega. A sua vida com Deus não é medida, e as bênçãos que vêm chegando à sua vida, elas não são medidas pelas coisas que você tem em casa, pelos objetos que você carrega e pela sua conta bancária. Nada disso é sobre este mundo. A gente sabe que a glória de Deus também se expressa nesse ponto, mas ela não é sobre isso. Tem um momento muito interessante, uma das poucas vezes que a gente tem uma referência sobre algo deste lugar, sobre as riquezas que existiam naquele tempo, e é perguntado a Jesus, Jesus faz uma referência, dê a César o que é de César. O que é deste mundo é para este mundo. Mas se nós buscamos por coisas eternas, pela misericórdia e pela graça do Senhor, nós estamos falando de lugares eternos. Coisas espirituais são para lugares espirituais. Se você está sempre procurando espiritualmente por coisas que possam interferir na sua vida terrena, você está fazendo uma busca equivocada. Às vezes nós vamos orar para que o Senhor traga cura, para que o Senhor nos tire de um problema financeiro. E nós vamos mesmo orar e o Senhor pode atender a gente sobre isso. Mas a nossa intimidade com Deus se deve amadurecer espiritualmente para um plano espiritual. Os nossos hábitos de oração precisam ser espirituais. Senhor, me dá dinheiro. Não. Senhor, renova a minha mente e o meu coração. Senhor, tira fulano de perto de mim. Não. Senhor, quebra o meu orgulho e promova em mim arrependimento verdadeiro. São coisas espirituais que vão refletir na nossa vida social. Coisas espirituais. Outro ponto. Satanás era um mensageiro do espinho, mas a fonte última da limitação, a fonte última que estava relacionada a este espinho,
era o próprio Deus. Nós já afirmamos aqui várias vezes. Paulo chega a afirmar: um espinho na carne que me foi posto, que me foi colocado, para que eu não me vanglorie. O mensageiro de Satanás, ao qual ele se refere, ele pontua, é ele quem marca, é ele quem provoca isso em Paulo. Mas foi permitido, foi posto por Deus. Algumas dificuldades, alguns problemas vão aparecer na vida da gente. E a gente precisa ter discernimento espiritual para entender que aquilo não significa que é porque nós estamos distantes de Deus, porque Deus esqueceu a gente, porque Deus abandonou a gente. Não. É para que a gente aproveite essa situação para lembrar em quem nós depositamos a nossa fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembre agora do irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela dificuldade, dando glória a Deus. É sentindo dor. Às vezes eu fico pensando aqui, pastora Nilza, que o espinho na carne tem uma coisa aqui que não foi mencionada. Mas eu acho que esse espinho na carne podia ser também, sabe o quê? Uma pedra no rim. Eu conheço um pastor aqui de Jerusalém que tem umas pedras no rim de vez em quando. Quando falou de espinho, e quando de vez em quando uma sai, é todinho um espinho. Aí eu fico pensando, será que ele não tinha cálculo renal? E às vezes estava aqui em oração e sentia um negócio assim, eu pensei, está em mistério. Não, ele está com a dor renal aqui, ó. Tá com um negócio, sou eu, pessoal, tenho muitas. Já expeli umas 9. Cirurgia foram 2 vezes. Tem um amigo que é urologista que disse que tem questões genéticas, tem várias coisas do tipo, mas que basicamente o que causa, em 90% dos casos, é a mesma coisa. Pouca água. Vou falar nisso, né? Inclusive os irmãos sempre me lembram, e alguns falam, outros observam. Vocês são observadores, viu? De vez em quando eu recebo uma mensagem: pastor, eu percebo que você bebe pouca água, ou nem bebeu a água durante a administração. De vez em quando eu recebo uma mensagem, os irmãos mais cuidadosos, tá vendo? Isso que eu falei, eu fiz todo esse negócio para poder beber água, mas contextualizar na minha golada. Tá vendo? Então, nesse momento aqui, a gente entende, Deus permitiu isso em Paulo. E aí você tem aquele colega no seu trabalho que está atrapalhando a sua vida, e você está doido para desistir do trabalho. Esse foi um trabalho que o Senhor lhe colocou ali, que Ele lhe deu, e você vai desistir por causa desse colega. E aí você fala assim, por quê? Porque fulano é a minha pedra no sapato. Fulano é o seu espinho na carne naquele lugar. Então aproveita, querido, Deus está lhe dando terreno para trabalhar, para que o nome dele seja glorificado naquele lugar. Agora, se realmente eu estou dentro de um contexto que está me ferindo, eu ainda não tenho uma maturidade espiritual e emocional para conviver com aquela situação, eu preciso sempre recorrer ao ponto 6 e último do nosso texto. A resposta de Paulo ao espinho foi, em primeiro lugar, a oração. A primeira coisa que Paulo fez não foi simplesmente sair falando, ter consciência da sua situação e sair explicando para as pessoas a dificuldade que ele tinha, não. Orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem parar. Nas versões mais recentes da Bíblia. Orem continuamente. Orem o tempo todo, toda hora, sem parar. Isso significa, não quer dizer que ao invés de você conversar com a pessoa, você vai estar orando, você não vai falar. Isso significa que em todo momento a oração precisa fazer parte da nossa rotina. Durante todo o dia. Conversamos aqui também, aqui na igreja, em uma outra situação. Quando nós estamos tentando criar vínculos novos, com novos amigos, a gente conheceu pessoas novas. Conheci uma pessoa nova. E eu quero ser amigo dessa pessoa. O que é que eu faço com ela? Convido para a minha casa e vou sentar à mesa com ela, comer alguma coisa e vou conversar. Vou conversar com ela. Criar situações para conversar. Crio um grupo no WhatsApp, mando figurinha, mando mensagem, mando áudio de 5 minutos, de 10, de 20. Né? A gente vai começando a criar vínculos conversando com as pessoas. Faz isso. Como é que eu quero intimidade com Deus se eu não falo com Ele? Se eu vou amadurecer as minhas relações conversando, como é que eu amadureço minha relação com Deus?
Conversando com ele. Como é que eu converso com ele? Mandando áudio, orando, falando com ele diretamente. Paulo recorreu a isso. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele fala de uma oração que não foi atendida. Não é verdade? Se Paulo falou 3 vezes, significa que a oração não foi atendida, correto? É aí que você se engana. Deus responde no silêncio. Deus, se sempre está conosco, nós cremos que Deus não nos abandona, que Deus não nos larga de mão. Então significa, querido, que aquela sua oração, que você acredita que não foi atendida, Deus estava sim te atendendo. Porque Deus não te abandona. Ele não é homem, ele é Deus. O silêncio de Deus é para nos moldar, nos tratar, nos fortalecer. Nós estamos falando de espinho, nós estamos falando de dores, de angústias, de abandonos, de situações, espinho é sobre situações negativas que nós vivemos na nossa vida. Uma não resposta de Deus é algo que aos nossos olhos humanos é algo negativo. Deus não atendeu a minha expectativa, aquilo que eu espero que ele fizesse. Mas Deus não opera por meio da vontade dos homens, mas sobre a sua própria vontade soberana, que é muito melhor do que aquela que o nosso coração produz, porque a palavra diz que o enganoso é o coração. O coração produz engano, o coração produz a partir de desejos, de vontades, de vaidades. E Deus opera por meio da sua sabedoria, que é plena, e nós precisamos nos depositar em Deus, porque o que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós temos para nós mesmos. Os planos de Deus para a nossa família, os planos de Deus para os nossos filhos, são maiores do que os nossos planos sobre eles. Por mais nobre que sejam os nossos pensamentos, as nossas intenções, por mais que eu diga, eu faria tudo pelo meu filho, mas o que Deus tem para ele é muito além do que aquilo que eu tenho para o meu filho. Porque eu sou limitado. E é por isso que eu preciso reconhecer a minha fraqueza, o quanto eu sou diminuto, pequeno, para que Deus opere por meio da minha vida na vida daqueles que me cercam. E eu afirmo essa noite, sou pobre, vazio e pequeno. E peço ao Senhor que me dê uma consciência plena e um coração alinhado ao dele, um coração igual ao dele, para que aquilo que eu estou dizendo essa noite não seja também produto de uma demagogia, de uma falsa fala, de uma falsa humildade, mas para que isso esteja alinhado com as verdades que vêm do trono dele. Querido, nós como seres humanos corremos muitos riscos, muito sérios. O pecado pode nos dominar. Eu repito aquilo que foi ministrado aqui no dia que eu ministrei sobre Caim e Abel. Capítulo 4 de Gênesis, no versículo 7, Deus vai dizer a Caim, Caim, cuidado, cuidado, o pecado quer conquistá-lo, mas é você que deve dominá-lo. Pior do que o espinho na carne é o pecado. Pior do que as dores que servem para nos amadurecer é o pecado, é a morte. E o Senhor venceu a própria morte para que tivéssemos algo além da morte e até além da própria vida. Vida em abundância. Este é o Deus que eu sigo. É o Deus que você segue? É o Deus que você crê? Glória a Deus. Fique de pé então.